Bom, agora que a gente já está adicionando as nossas tarefas numa lista que está no Vuex, a gente tem que concluir isso daqui e começar a remover da lista do Vuex e também marcar as tarefas como concluída, correto? É, Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, tá? Porque a gente vai concluir a parte aí do nosso store, né? A gente vai fazer as actions e mutations que a gente precisa. No caso, eu vou passar também esse loading aqui que a gente fez na aula passada, também para uma propriedade no store lá, né, do nosso Vuex. Então vamos fazer isso primeiro. Aqui o nosso state, além do to-dos, aqui eu vou ter também uma propriedade loading. E ela vai ser inicializada como false. E aqui nas minhas mutations eu vou criar um set loading, que vai receber o state e o payload. E aqui nada demais, né? Vamos setar o loading com o valor que vier no payload. Payload. E aqui é só a gente fazer antes da nossa promise. Vamos fazer o commit set loading. E eu vou passar um true para esse cara. E aqui no final, a gente passa um commit e passa aqui o set loading para false. Opa, deu um zoom aqui, beleza, para false. Show de bola, tranquilo. E agora vamos mapear isso aqui no nosso componente home. Então eu vou passar aqui um carinha, né, um loading. E eu vou retornar o this.store.load.state.load. Show de bola, agora a gente pode simplesmente chamar o add to-do. Aliás, a gente pode simplesmente chamar o add to-do, né? E passar o to-do para esse carinha aqui. Show de bola, com isso ainda é para funcionar. Aqui ele falou que eu já defini no data, porque eu estou definindo aqui, a gente tem que remover do data, né? Já que a gente criou um computed para esse cara. Show de bola. Se eu der um refresh, continuar adicionando aqui, teste, continua funcionando normalmente. Só que agora ele está fazendo um bind para o Vuex. E aqui, aqui com certeza eu tenho que reinicializar o to-do, né? This.todo recebe checked false. Opa. Beleza, faltou eu só reinicializar aqui o nosso to-do que está em memória. Show de bola, agora está funcionando. Bacana então. E agora vamos aqui adicionar as actions para fazer o toggle e o remove, né? Que é basicamente o que está faltando lá no nosso Vuex. Então vamos aqui criar uma action, né, chamada toggle to-do. Beleza, ela vai receber um commit da mesma maneira e um to-do. Vou passar o to-do inteiro para esse cara. Beleza. Aqui no caso, né, eu vou simplesmente copiar esse código que a gente já tem e vou jogar para action. No caso aqui a gente vai passar esse... Opa! Aí. No caso aqui a gente recebe this.todos, no caso vai ser o state. Na verdade é melhor ainda. Vamos fazer o seguinte. Faz mais sentido a gente fazer esse tipo de coisa aqui na mutation, correto? Porque a gente vai alterar o estado, né? Então eu vou fazer uma simulação aqui de uma chamada para API, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Então eu vou fazer um return new promise, recebendo resolve. E vamos lá. Aqui dentro a gente vai fazer isso daí. Antes de tudo, né, eu vou fazer aqui o... acho que na verdade eu não vou fazer o set loading. Simplesmente vamos fazer aqui dentro da promise. Set timeout. Aliás, eu nem vou fazer uma chamada assíncrona nisso daqui. Beleza, já entenderam aqui nessa action de cima como a gente faz um await, por exemplo, lá no nosso componente. Eu vou basicamente aqui chamar
a mutation, né? Toggle to do. E vou passar o to do. O que acontece? Teoricamente, a gente poderia chamar assim essa mutation direto do nosso componente, mas como isso aqui teria que ser feito uma chamada na API ou uma chamada assíncrona, né, para atualizar esse estado no banco de dados, eu já vou chamar aqui a minha action, que fica mais correto, né? Então, beleza, então. Vamos lá. Falta a gente criar aqui a mutation, né? Vamos criar a mutation toggle to do. Toggle to do. Ela vai receber um state e vai receber um payload. Beleza. Vou recortar esse pedaço de código e vou colar aqui. Só que agora vai ter algumas diferenças, é óbvio. No caso que a gente não vai mais buscar do this, a gente vai buscar do state. E aqui a mesma coisa, state, state.todos index, e aqui, mesma coisa, seta o state.todos, na posição index, seta um spread do state.todos e o checked. Só isso. No caso aqui não é mais this, né? É view.set. No caso, né? Então teremos que importar o view. Já está importado, né? A gente já tinha feito isso. Salvando aqui, teste, adicionei e concluí. Nota aí que ele já fez isso aí, mas na verdade ele fez, mas é porque a gente não mudou o comportamento. Então ele está fazendo isso aqui no componente, não é correto. Agora a gente tem que vir aqui no toggle, né? E chamar o this.store.dispatch toggle to do. E vamos ter que passar o nosso glorioso to do. Salvando aqui, dando um refresh, teste, adicionei, concluí. Ele me retornou um erro falando que o to do não foi definido. Vamos ver aqui por que o to do não foi definido. Vamos vir no store aqui. Que no caso aqui eu alterei para payload o nome, né? Faz sentido. State.todo recebe item.id, que é payload.id. Show de bola. Beleza. Teste. Dando um enter aqui. Continua funcionando, ó, fazendo o toggle bonitinho. E agora a gente precisa fazer um remove, né? Correto. Então, vamos fazer o remove também. Fazer aqui a minha action remove to do. Passando um commit para ela, né? Tem que pegar o commit. E aqui vai receber o to do da mesma forma. Tranquilo, que eu só vou, por enquanto, fazer um commit, né? Do remove to do também. Remove to do e vou passar o to do. E aqui eu vou criar a minha mutation para fazer a remoção do to do. Então vamos lá. Remove to do. State e o payload. Show de bola. Aqui vamos copiar aqui, né, o código que já existe e eu vou dar uma melhoradinha nele daqui a pouco. Vou mostrar um macetinho que você pode usar aí do próprio JavaScript para fazer esse tipo de coisa. No caso, você não vai precisar daí do view.delete, né? Aqui, por enquanto, vamos deixar o view.delete, né? View.delete. This.todos não, né? State. Vamos aqui. State.todos. E aqui é payload também. Payload. Show de bola, só que essa alteração já é para estar funcionando com o nosso Vuex. Então vamos vir aqui e chamar essa action no nosso método local, aqui no nosso home.view. This.store.dispatch. Como é que eu chamei lá? Remove to do, né? Remove to do, passando o to do. Show de bola! Com isso aqui, a gente já está chamando o nosso store. A nossa action que está chamando a nossa mutation. Então, se eu vier aqui fazer um teste,
adicionando, levou um tempinho, né, da nossa chamada fake aí para a API. Se eu vier aqui remover, já removeu também. Tudo isso no Vuex. Beleza? Então, aqui a gente pode fazer um macetinho mais interessante, que a gente pode fazer isso tudo aqui em uma linha de código apenas, usando uma função chamada filter, que é uma função nativa para o JavaScript, né? E a gente pode retornar um array sem esse carinha aqui, né? No nosso caso do remove. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer state.list, list não, né? State.todos. Que a gente criou é state.todos. Tá aqui. State.todos recebe o próprio state.todos. Só que aqui eu vou chamar uma funçãozinha que se chama filter. E essa filter ela espera um callback, que a gente pode retornar true ou false. True significa que o item será adicionado, e false é que ele não vai ser adicionado. Esse filter retorna um novo array para a gente. É uma nova referência que não tem nada a ver com a primeira. Então, por exemplo, se eu vier aqui no console, eu vou criar aqui um array de objetos. A recebe id 1, id 1, vírgula, id 2. Beleza, eu tenho um array aqui com 2 objetos dentro. Agora eu posso chamar, por exemplo, a.filter, e aqui dentro eu vou passar um callback. Esse callback ele pode receber o item e o index, né? No caso, a gente só vai usar o item. E aqui eu vou retornar item.id. Beleza, ele vai me retornar os dois porque ambos têm id. Mas no caso, se eu fizer uma condição aqui, se o item.id for igual a 1, ele me retornou só o primeiro, ó. Um novo array só com o primeiro cara. E o A continua valendo o mesmo que ele valia antes. Entenderam? Show de bola, então. Vamos fazer isso daqui. State.todos.filter, recebo o meu item. E eu quero consultar se o item se o ID do item que está aqui é diferente do payload. Se ele for diferente, eu quero que ele seja incluído no novo array. Então a gente só precisa fazer isso aqui. Item.id é diferente de payload.id. Só com essa linha de código a gente já resolve esse problema nosso. Olha que interessante. Se a gente vier aqui, né, teste, adicionei, removi. Olha só, que interessante. Podemos fazer com mais registros, né? A, B, C. Olha lá. Se eu remover o A, removi o C e removi o B. Interessante, né? Bacana. Bom, essa aula vai ficando por aqui, né? Já migramos aqui tudo para o Vuex. E agora a gente vai começar a fazer um mapeamento mais inteligente dessas actions aqui. Vamos lá, então.